Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova do Enem de 2013. A questão 70 da prova azul diz: 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida por exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura. Por que esquematizado? Porque na vida real a coisa é mais ou menos assim, tá? Vai ter bandas, elas são meio borradas, tá? Mas você vê que tem uma marcação aqui, esse espaço tem um intervalo, nessa outra tem uma banda que não aparece nessas outras 3, nessas outras 4, tá? É mais ou menos como tá aqui, você vê as bandas marcadas em preto, o espaço em branco, só que ele marcou quadradinhos aqui para ficar mais fácil da gente observar. No mundo real a coisa não parece assim tanto um gabarito de vestibular. O resultado está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA, duas faixas aqui, padrão de faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe. E aí elas estão comparadas às do bebê, essa é o do bebê e esses são os casais. Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Primeiro, como a gente faz o bebê? A gente faz com um espermatozoide, encontra um ovócito, e aí eles adicionam no WhatsApp, sai para conversar, aquela história toda, adiciona no Face, bababá, eventualmente você forma um zigoto. O núcleo desse zigoto, o DNA, vai ser formado a partir do pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, ou seja, para fazer um bebezinho você precisa da contribuição do pai e da mãe. O que isso significa? Que o bebê só vai ter faixas que ou o pai ou a mãe tem. Se os dois pais têm uma determinada faixa, o bebê precisa ter também, porque ele vai receber ou de um ou do outro, mas ele vai receber. Olha só, ele pode ter recebido essa faixa, por exemplo, desse cara ou dessa mulher, mas de qualquer maneira ele vai precisar receber essa faixa. Ou então, se nenhum dos pais tem determinada faixa, nenhum dos pais pode doar essa faixa para o bebezinho. Como é que o bebezinho vai receber um pedaço de DNA que nem o pai nem a mãe tem? Se todo o DNA do bebezinho veio do pai e da mãe, se nem o pai nem a mãe tem, o bebezinho não vai ter também. E que faixas são essas? Que história é essa? Era uma vez o DNA. E o DNA é imenso. Uma das formas de estudar o DNA é justamente picando ele com uma enzima chamada enzima de restrição. A ideia é que essa enzima de restrição reconhece pedaços, sequências específicas no DNA e corta o DNA nessas sequências. Então ele não vai sair picotando aleatoriamente, ele reconhece sequências específicas e corta só nessas sequências. Acontece que essas sequências se repetem várias vezes no nosso DNA e elas se repetem em padrões diferentes de acordo com cada pessoa. Então, se eu pegar esse DNA amarelo e picotar, então eu vou ter um pedaço desse tamanho, um pedaço desse tamanhão, um pedaço tamanho pequeno. Se eu pegasse, por exemplo, esse DNA laranja que eu estou inventando agora e picasse com a mesma enzima, eu ia ter um pedação grande, outro pedação grande e só. Estou inventando, por exemplo. São, então, padrões diferentes porque são pessoas diferentes. Existem várias enzimas de restrição, cada enzima reconhece uma sequência específica. Você pode usar várias enzimas para fazer uma análise melhor. A análise de paternidade não é feita com uma enzima só, mas isso aqui, de novo, é só um esquema para a gente fazer uma questão do DNA, do Enem. Não é uma prova para analista da perícia criminal. Como a gente analisa? Que bandas são essas? Que coisas são essas aqui que a gente está vendo? Para separar esse DNA, porque a princípio isso aqui está tudo misturado no potinho, como se você tivesse um tubinho com todos esses DNAs misturados lá dentro. Você não consegue ver isso a olho nu. Como é que você separa? Você corre ela num gel. Você coloca num gel. Por que um gel? Porque um gel funciona mais ou menos como se fosse uma peneira. Você coloca esse DNA, essa mistura de DNA em partezinhas aqui, aplica uma corrente elétrica que vai fazer com que esse DNA se desloque aqui por dentro. E o que acontece? O menorzinho vai se deslocar mais rápido por essa peneira. E aí ele vai formar uma banda lá na ponta. O de tamanho intermediário vai ficar em um local mais intermediário, vai formar uma banda intermediária aqui. E aí o pedaço maior vai ficar em algum lugar mais ou menos aqui em cima.
Enquanto isso, esses dois tamanhos aqui, vamos dizer que eles sejam tamanhos muito parecidos, eles vão ficar alguma coisa em torno disso aqui. Cada pessoa então vai ter um padrão diferente de bandas conforme os tamanhos dos fragmentos que vão restar a partir desse picote aqui feito pela enzima de restrição. Voltando ao nosso bebezinho, esse é o padrão de bandas do DNA do bebezinho. Ele vai ter recebido uma banda do pai ou da mãe. O que quer dizer que se nem o pai nem a mãe tem essa banda, o bebezinho não pode ter também. E que se os dois têm uma banda, o bebezinho precisa ter também. Com base nisso, a gente já pode eliminar, por exemplo, esse 2, que nem o pai nem a mãe possuem a banda que o bebezinho tem. Portanto, o 2 não pode ser. Ah, e nesse caso aqui, a gente pode eliminar? O pai não tem. Ah, o pai não tem, mas a mãe tem. Se a mãe tem, ele pode ter recebido da mãe. Então não dá para eliminar nessa situação. Aqui, ó, o bebezinho tem a banda. Nem o pai nem a mãe tem. Então um não é mais o pai. Né? Os pais da criança não pode ser esse casal aqui. Nem o casal 2, que a gente já eliminou. Pode ser o casal 3? Pode ser o casal 3, porque a mãe tem. Ah, mas o pai não tem, mas tudo bem, ele recebe da mãe. E o 4? O 4 não pode e o 5 também não pode. Resposta então. Para tudo aí! Só pode ser esse casal aqui. E se você observar, o bebê. Ah, mas aqui o pai tem e a mãe não tem. Tudo bem. Ele recebeu, entre aspas, esse vazio da mãe. E aqui ele tem e os dois pais têm. Aqui ele tem, a mãe tem, ele tem, o pai tem, ele tem, os dois têm, ele não tem e ninguém tem. Sempre vai bater, porque esse aqui é o nosso casal. Resposta, então, letra C, de casal. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook. Também se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.